Nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Amém, queridos. Gênesis capítulo 9. Gênesis 9. Que bênção é esse momento que nós temos de ouvirmos a palavra de Deus. E nesse momento a gente faz como o nosso Cristo e disse: deixai vir a mim os pequeninos. Por isso nossas crianças não saem no culto, elas permanecem aqui. E todos nós precisamos ouvir a voz de Deus, inclusive nossos pequenos, amém? Se você encontrou esse texto, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor, acompanhe a leitura do que diz a Escritura Sagrada. Em Gênesis 9, se assim o Senhor permitir, iremos concluir o texto hoje, fazendo então a leitura do que estava faltando, nós meditarmos, que se encontra do versículo 24 ao versículo 29. A palavra de Deus diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Pode sentar. Queridos, esse texto é um texto difícil, mas eu gostaria que você se esforçasse, prestasse atenção, e que na dependência do Senhor, o Espírito de Deus é quem fala através da sua palavra, que Ele ilumine nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem a nós hoje, amém? Queria então começar hoje pensando com você sobre um homem sábio. Como é um homem sábio, queridos? Um homem sábio, ele de fato é bênção para a sua família, não é verdade? Um homem sábio é alguém que sai pela manhã, que trabalha duro, chega à noite trazendo sustento para sua casa. É um homem que pastoreia os seus filhos, é um homem que ensina os seus filhos a lei do Senhor. É alguém que disciplina os seus filhos com amor. É alguém que não nega a disciplina e não fica com preguiça. Sempre que for necessário, ele vai lá e ele disciplina o seu filho. Ele não permite que seu filho fique o testando, e ele dizendo: você vai ser disciplinado, você vai ser disciplinado. Não, ele vai lá e disciplina assim que seu filho erra, porque é assim que o Senhor faz conosco. Ele é um homem que pastoreia o coração da sua esposa, que cuida bem dela, que a embeleza a cada dia. Ele é um homem que ora com ela, ele é um homem que é bênção na vida da sua esposa. Ele é um homem que na boca, os seus filhos não encontram palavrão. Ele é um homem que, em vez de encontrar palavrão na boca dele, seus filhos encontram na sua boca palavras sábias. Ele é um homem que inicia os negócios, anda de uma maneira reta. É um homem que não tem medo de ser preso, porque é um homem honesto. É um homem a quem seus filhos olham para ele e veem como ele trata a sua mãe, veem como ele fala com ela de uma maneira certa, veem como ele cuida dela. E esses filhos então se espelham nele, dizendo: eu quero ser como meu pai. Eu quero tratar minha esposa assim. Eu quero viver tratando minha esposa tão bem quanto meu pai a trata. Ele é um homem a quem suas filhas, mulheres, olham para ele e observam como ele trata a sua mãe. E veem: meu pai trata minha mãe como uma princesa. Ele trata minha mãe com tanto amor. Ele é um homem em quem suas filhas, mulheres, encontram neles um homem pronto a dar a sua vida por ela, a viver para servi-la, a ela e também aos seus filhos. Essas meninas olham para o seu pai, esse homem sábio, e pensam: eu quero um marido assim. Eu não aceito nada menos do que isso. Eu quero um homem que seja honesto com o meu pai, trabalhador com o meu pai, provedor da casa com o meu pai, e que me trate como uma princesa, como minha mãe é tratada pelo meu pai. Eu quero um homem que é um homem de Deus, um homem de oração, um homem que faz culto doméstico com a minha família, um homem que nos lidera espiritualmente. Querido, você percebe como o testemunho de um homem sábio impacta a vida dos seus filhos. Você consegue entender isso? Veja, sejam eles homens, sejam eles mulher,
aquele testemunho desse homem sábio impacta e muda até mesmo o curso da vida dos seus filhos, porque seus filhos passam agora a planejar um futuro de uma maneira completamente diferente, não é verdade? Porque eles se espelham no seu pai. O testemunho desse homem de Deus, então, tem grande relevância sobre a vida dos seus filhos. Mas, querido, que desgraça também traz sobre a sua família um homem tolo. Se um homem sábio abençoa a sua casa, um homem tolo traz profunda desgraça à sua casa. Porque um homem tolo é um mau administrador. Um homem tolo é alguém que é preguiçoso e não traz sustento para a sua casa. Um homem tolo é alguém que, com a sua má administração, ensina seus filhos a não valorizarem o dinheiro de uma maneira correta. Ele é um homem que trata mal a sua esposa, que trata mal os seus filhos, e que ensina aos seus filhos com comportamentos agressivos. Um homem tolo, queridos, é alguém que trai a sua esposa, é alguém que dá um péssimo exemplo aos seus filhos. Perceba, um homem que trai a sua esposa, ensina aos seus filhos homens que eles devem ser infiéis à sua esposa, ensina às suas filhas mulheres que não há homem fiel. Percebe que tristeza e que desgraça. Um homem tolo é um homem que fica incentivando seus filhos a namorar antes do tempo. Vai lá, filho, você não trabalha, você não tem plano nenhum para o casamento, mas namora. Tem um namoro recreativo aqui. Namoro não é um passo para o casamento, não, filho. A gente tem que curtir a nossa vida. É um homem que não considera pornografia como pecado. É um homem promíscuo. É um homem preguiçoso. É um homem que em todos os aspectos da sua vida, em vários aspectos da sua vida, são desgraçados. E trazem consigo então desgraça também para a sua família. Perceba, querido. Quando nós encontramos pais tolos, o mais comum de nós encontrarmos também são o quê? São filhos tolos, não é? Porque os seus filhos, eles imitam o pai. Seus filhos são ensinados a viverem como seu pai. E eles têm um pai tolo, e eles se tornam tolos também. Essa mazela de ter um pai tolo e de ser um filho tolo atingiu a descendência daquele homem promíscuo, daquele homem tolo, daquele homem rebelde chamado Cã. Porque, como nós vimos no sermão passado, Cã foi um homem que quebrou o quinto mandamento, um homem que não honrou o seu pai. Cã era um homem promíscuo, que ao entrar da tenda do seu pai não o cobriu, mas contemplou a nudez do seu pai. Cã era um homem tão promíscuo que, não tendo ainda encoberto o pecado do seu pai, como se isso ainda não bastasse, como se esse pecado não fosse tão grande, ele saiu dali e anunciou aos seus irmãos: venham ver o nosso pai, ele está nu, embriagado na sua tenda. E é justamente no momento em que Noé acorda do seu sono, da sua embriaguez, que nós estamos. No momento que Noé acorda agora, e a primeira vez em que Noé, e a única vez em que nós vemos a fala de Noé no texto, que nós encontramos agora essa realidade, é Noé proferindo profecias sobre os seus filhos, e ele começa com esse filho tolo, chamado Cã, e ele vai dar uma profecia, não falando diretamente a Cã, mas falando sobre a descendência de Cã, mais especificamente sobre um de seus filhos, Canaã. Observe o texto: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Queridos, a primeira vez que nós temos Noé falando no texto, é Noé proferindo essa profecia tão terrível, dirigida ao filho de Cã, que era Canaã. Mas por quê, queridos? Porque ele não fala diretamente a Cã. Não dá para determinar com certeza. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus não profere através da vida de Noé uma profecia tão séria a um homem, porque esse homem era justo, porque esse homem queria viver de uma maneira reta. Deus não profere uma profecia ao filho de Cã, Canaã, dizendo: olha, você vai ser servo dos servos e você vai ser maldito. Maldito seja você, Canaã, porque Canaã era um homem santo e queria andar no caminho do Senhor, e Deus vira para ele e vai dizer: não, eu não aceito você, eu rejeito você, não tem graça para você, Canaã. Não é essa a realidade. Por quê? Porque Deus não é injusto, queridos. Deus não pega um homem
que queria servir a ele e o trata agora com injustiça. Essa não é a realidade. Cada um de nós recebemos a recompensa pelo nosso pecado. Então, quando Deus vira e faz uma profecia por meio de Noé a Canaã, dizendo que ele seria maldito, é porque esse homem já era maldito em seu coração e já vivia distante de Deus. A ideia mais provável, então, do texto, que o texto nos aponta, é que com um pai tão terrível como Cã, com um filho do diabo, com alguém que é descendência da serpente, Canaã aprenderia então as coisas erradas e se tornaria tão ou mais promíscuo quanto a seu pai. Sendo assim, Canaã então foi amaldiçoado, não por ser um santo querendo viver em santidade, não. Canaã era descendente de um filho da serpente, vivia como um filho da serpente, seu pai era promíscuo, ele aprendeu a ser promíscuo e ele recebeu uma maldição da parte do Senhor. E, queridos, nós podemos identificar claramente na Escritura que Canaã, de fato, é um homem que vem de uma descendência afundada no pecado. Afinal, ele é pai do povo que nós bem conhecemos. O povo de quê? O povo de Canaã, como bem diz o comentarista bíblico Bruce Waltker. Como o filho mais jovem que injuria seu pai, assim a maldição recairá sobre o filho mais jovem, que presumivelmente herda a sua decadência moral. E diz ainda, por trás da profecia de Noé está o conceito de solidariedade corporativa. Os ancestrais produzem a sua própria espécie, ou reproduzem a sua própria espécie. E você precisa entender que isso está dentro do contexto do livro de Gênesis. Nós temos visto isso, não é verdade? Caim, ele mata Abel. Caim edifica uma cidade. E o que é que acontece com os filhos de Caim? Eles seguem o caminho de Caim. Você deve se lembrar disso para que você possa entender esse texto, porque mais uma vez a narrativa aqui agora se divide. Após o dilúvio, nós conseguimos entender e compreender mais uma vez a divisão entre a semente da serpente e a semente do Senhor. E Canaã, filho de Cã, mostra que mesmo com o dilúvio tendo acontecido, a semente da serpente ainda continuou presente nessa terra. E é isso que nós vemos em Cã e em Canaã. Eles eram descendentes da serpente e reproduziam essa semente na terra. Warren Wiersbe vai dizer que os cananeus aparecem na relação de Gênesis 10, 15 a 19, e são justamente aquelas nações com que Israel conquistou, em cujas terras habitou. É difícil descrever a corrupção moral da sociedade cananeia, e especialmente a degeneração de suas práticas religiosas. Deus advertiu os judeus a não serem condescendentes com o modo de vida cananeu, ordenando que destruíssem tudo o que poderia tentá-los nesse sentido. E você deve se lembrar do que diz Levítico 18:3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de quem? Da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Você percebe quem era esse povo? Era um povo que Deus vira para o seu povo e diz: você vai conquistar essa terra, mas quando você conquistar a terra de Canaã, você vai destruir ela completamente. Você vai eliminar tudo ali que possa te levar a ser como eles. Você não vai se contaminar com as obras deles. Você não vai viver como eles vivem. Você não vai andar como um filho da serpente, porque você é meu filho. Eu estou falando para vocês que vocês são meu povo. Esse povo não é meu povo. Esse povo é um povo réprobo. Esse povo é um povo ímpio. Esse povo é um povo iníquo. E eu não quero que vocês sejam como eles. Quem era esse povo? Descendência de Canaã. E carregava o seu próprio nome, percebe? Carregava o seu próprio nome, queridos. A servidão de Canaã, então, como diz Bruce Waltker, era espiritual e não apenas política. A maldição sobre Canaã está ligada à maldição da serpente. Lembra daquilo que Deus falou para a serpente? Você será maldita. Deus amaldiçoou a serpente. Caim também tinha a mesma maldição. A maldição, então, não era geral também e sem exceção, e nós precisamos lembrar disso, porque Deus é gracioso. Perceba, Deus amaldiçoa a descendência da serpente, Deus amaldiçoa a descendência de Cã,
ali através de seu filho Canaã. Mas você já parou para lembrar que quando o povo de Deus foi entrar na cidade dos cananitas, havia uma mulher lá, que era muito boazinha, não é verdade? Uma prostituta, uma mulher ímpia, uma mulher rebelde, uma mulher que vivia afundada no pecado, uma mulher que vivia de fato como filha do diabo, como um descendente de Cã. Mas o Senhor, com sua graça e misericórdia, salvou Raabe. O Senhor, com sua graça e misericórdia, adentrou no coração daquela mulher ímpia, e aquela mulher teve fé, e ela acolheu os espias na sua casa, não permitindo que eles fossem mortos, mostrando que ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, que o Deus de Israel é o Deus redentor, que o Deus de Israel salva. Então, queridos, mesmo quando Deus amaldiçoa a descendência de Canaã, a descendência de Cã, o Senhor pode até mesmo usar de graça e misericórdia, salvando a homens a quem Ele quer salvar, e isso revela a sua graça, e isso revela como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é gracioso, queridos irmãos. E eu quero chamar a sua atenção hoje para a realidade de que, assim como os descendentes de Canaã viviam no império das trevas, nós temos homens ainda hoje que vivem da mesma maneira. E assim como o Senhor Deus disse, vocês precisam destruir as obras desses homens, vocês precisam não se contaminar com elas. O Senhor diz a mesma coisa para mim e para você hoje. Tenham cuidado como esses homens vivem, não se ajuntem com eles, não dividam a sua vida com eles. Queridos, como essa realidade precisa estar cravada, firmada, alicerçada na nossa mente. Porque veja, os cananitas, os filhos da serpente ainda estão por aí, ainda vivem ao nosso redor, e o Senhor nos ensina que nós não podemos nos associar com eles. Você se lembra daquilo que o Senhor diz em Coríntios? 2 Coríntios 6, não vos ponhais em julgo desigual com quem? Com os incrédulos, porque que comunhão há entre a luz com as trevas, percebe? Que comunhão há entre o templo de Deus e o templo do maligno? Que comunhão há, queridos, entre nós e Satanás? Não há nenhuma comunhão. É por isso que nós, ainda que vivamos rodeados pelos ímpios, não podemos em nenhum momento colocarmos um jugo sobre os nossos ombros, que estão sobre eles também. É por isso que você não pode abrir uma empresa com um descrente. É por isso que você não pode ser sócio de um descrente. É por isso que você não pode namorar com um descrente, noivar com um descrente, casar com um descrente. Porque perceba, quando você faz isso, você se coloca lado a lado, unido com aquela que é a semente da serpente. Um homem ou uma mulher, crentes, que namoram, que noivam, que se casam com alguém que não faz parte do povo de Deus. É um homem que beija, é uma mulher que beija um filho do diabo. É uma mulher que abraça um filho do diabo e diz, eu te amo, você odeia o meu Deus, mas eu amo você. É um homem, é uma mulher que coloca a sua vida sobre o jugo daquele que é o nosso inimigo. É um homem, é uma mulher que vai entregar os seus filhos na mão de alguém que pertence ao reino das trevas, percebe? Esse texto, querido, deve nos lembrar essa realidade, trazer isso em nossa mente. Canaã era um homem ímpio, pertencia ao diabo. Nós somos diferentes, queridos. Há apenas uma coisa que nós temos a fazer com esses homens, e não é entrar em uma sociedade com eles. Não é dizer, a gente vai ter uma empresa agora junto, eu quero sonegar imposto, ele disse, eu não quero. Não, mas eu quero, não, mas eu não quero, como é que você fica? Percebe? Há apenas uma coisa que nós devemos fazer com esses homens, e a única coisa que nós devemos fazer para eles é pregar o Evangelho a eles, para que eles possam, se assim o Senhor quiser, se arrepender dos seus pecados, e serem por Cristo retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Queridos, não brinquem com a realidade de se misturarem com a semente da serpente. Deus sempre advertiu ao seu povo. E se você olhar a história bíblica,
desde Gênesis até Apocalipse, todas as vezes em que o povo de Deus se colocou em julgo desigual com a semente da serpente, o povo de Deus abandonou os caminhos do Senhor. E foi tremenda e severamente castigado pelo Senhor. Hoje o Senhor nos lembra essa realidade, quando Ele nos dá a profecia ali, a Canaã. Mas Noé continua, e ele vai dar agora a profecia sobre o seu outro filho. E ele vai dizer, e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. A segunda profecia, então, não inicia com Deus de Sem, não inicia com Sem, você percebeu? Deus não vira e fala diretamente a Sem. Ó Sem, você isso e aquilo. Não. Deus fala a quem? Ao Deus de Sem, percebe? Noé olha para o seu filho e vai dizer, bendito seja o Deus de Sem. Você já parou para pensar, você já percebeu como nós podemos reconhecer um homem pelo seu Deus? Você já pensou nisso? Nós claramente conseguimos reconhecer um homem por quem é o seu Deus. E perceba, quem era o Deus de Sem? Quem era? O texto nos mostra de maneira muito clara, bendito seja o Senhor. E como é que está Senhor na sua Bíblia? Está tudo com letra maiúscula, não é? Tudo de caixa alta, não é? Eu já ensinei isso aos irmãos. Todas as vezes que aparece na Escritura Sagrada o nome Senhor com letra maiúscula, ele completo, é porque está se referindo ao tetagrama, a Yahvé, ao nome pactual de Deus. E Deus vira agora para o seu filho e vai dizer, bendito seja o Deus do pacto, o Deus de Sem, o Deus que tem um pacto com o seu povo, percebe? E nós podemos claramente identificar um homem pelo seu Deus. Quando você olha para um filho do diabo, um servo de Satanás, nós sabemos identificar isso, não é? É um homem que faz coisas terríveis. E a gente vira claramente e diz, isso é um filho do diabo. Alguns até no nosso linguajar nordestino, né, falam, tá com o cão no couro, não é? Tá com o Satanás no couro, serve ao diabo. Nós sabemos disso, porque nós conhecemos o quê? A árvore pelos seus frutos, percebe? Noé agora vira e ele vai dizer, bendito seja o Deus de Sem. Sem é um homem que tem o Senhor da aliança como o seu Deus. Sem é um homem que tem o Senhor do pacto como o seu Deus, percebe? Deus então, queridos, é louvado, é exaltado, é glorificado através da vida desse homem. É como se Noé estivesse virando e dizendo, louvado, exaltado, glorificado, bendito seja o Deus de Sem, o Deus a quem serve, porque Sem era um homem de Deus, irmãos. Sem era um homem reconhecido como um homem que cria no Deus pactual, no Senhor da aliança. Sem era um homem que as pessoas olhavam para ele e viam Deus na vida dele. Será que Deus tem sido louvado assim através da nossa vida? Será que as pessoas têm olhado para a gente, ao nosso redor, e podem louvar o nome do Senhor para a nossa vida? Será que as pessoas olham para você e dizem, louvado seja o teu Deus, porque olha como Ele fez isso por você, olha o que Ele tem feito na sua vida, olha como Ele tem te santificado, olha como Ele tem te usado, olha o que Ele tem feito no seu coração. Eu olho para você e eu vejo Cristo, louvado seja Deus pela sua vida. Será que as pessoas têm olhado para você e dito isso? Ou no seu trabalho você é o crente 007, escondido, que ninguém sabe. No seu bairro você é 007, ninguém sabe que você é crente. Até imagina a sua família, tem gente que não sabe que você é crente. Qual é a sua realidade, querido? Hoje nós precisamos nos responder isso. Nós temos um homem aqui que é modelo para nós, que tem Deus sendo louvado, exaltado por conta da sua vida. Conhecemos a árvore pelos frutos, não é? Sem era conhecido pelos seus frutos, mas ele não era conhecido apenas, ele fazia Deus ser conhecido por meio da sua vida.
nosso relacionamento pactual com o Senhor deve exaltar ao Senhor e deve levar outras pessoas a exaltarem ao nome de Deus. O Senhor que vai dizer que por meio dessa bênção doxológica, Noé pede que o Deus mantenedor da aliança seja reconhecido e reverenciado como autor da vida e das vitórias de Sem. E qual é a maior vitória que a descendência de Sem carrega? Qual é o maior fato que mostraria que a descendência de Sem é bendita? Porque veja, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. É isso que nós encontramos. E Canaã lhe seja servo. Quando Canaã é servo, nós estamos pensando o quê? Deus não está falando apenas de Sem, mas da sua descendência. E também da descendência de Canaã. E é justamente, queridos, por meio da linhagem dos semitas, que o Senhor haveria de enviar o seu filho Jesus. Se Canaã era semente de serpente, Sem era semente santa. E era por meio de Sem que Jesus iria ser encarnado, que Jesus viria. Nós passamos muitas vezes, de maneira muito rápida, pelas genealogias, não é? Você já fez isso na sua Bíblia? Pegou a genealogia, leu e disse: por que Deus colocou isso daqui? Eu não tenho paciência para esse negócio. Como é que tem tanto nome? Querido, se você fez isso, se arrependa. A genealogia é a palavra de Deus e ela nos ensina isso. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas 3. A partir do versículo 23, nós temos a genealogia de Jesus, a árvore genealógica de Cristo, até chegarmos a Adão, filho de Deus, no versículo 38. Mas eu queria que você lesse do versículo 34 ao 36. Que diz assim: Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Guarde isso. Filho de Abraão. Este, filho de Tera, filho de Naó, Naó, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragal, Ragal, filho de Faleque, este, filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de quem? Filho de Sem. Este, filho de Noé, filho de Lameque. Você entendeu? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Louvado seja o Senhor, Deus de Sem. Jesus viria da descendência desse homem, porque nós sabemos que Jesus vem da descendência de Abraão. E se você seguir o resto do texto, você vai encontrar exatamente Cristo Jesus nascendo. Abraão é o descendente, então, de Sem, queridos. Deus elegeu, então, a linhagem de Sem para governar a terra, como Lucio Otker disse, e esmagar a serpente. A graça soberana sempre abre um futuro abençoado. Mesmo no meio do caos, a graça soberana sempre abre um futuro abençoado. E o Senhor de Sem cumpriu a sua promessa. Deus, que é o Deus da aliança com Sem, Ele não quebrou a aliança com o seu povo. Ele não anulou o seu pacto. Ele cumpriu a sua promessa e Jesus veio da descendência de Sem. E Jesus nos salvou, queridos irmãos. Você consegue perceber como nós podemos dizer hoje a mesma coisa que está aqui escrita? Louvado seja o Senhor Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus de Sem. É Ele que nos salva, porque Ele cumpre o seu pacto. E Canaã, a semente de serpente, lhe seja servo. O texto segue, nós temos a profecia sobre Jafé. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo.
profetizando agora sobre o seu terceiro filho. Noé, inspirado pelo Espírito Santo, diz ao terceiro filho: engrandeça. E sabe qual é a ideia de engrandeça aqui? É se ampliem, é se alarguem. Noé então está falando agora da descendência de Jafé, que a descendência de Jafé se alargue pela terra, que a descendência de Jafé se espalhe pela terra, percebe? Quem é Jafé, queridos? Jafé é o pai das nações gentias, como bem aponta o comentarista Orwell Wisby. Os descendentes de Cã construíram grandes civilizações no leste. Os semitas se assentaram nas terras de Canaã e territórios vizinhos. Já os descendentes de Jafé espalharam-se para lugares muito mais distantes que seus parentes chegaram, até as regiões que conhecemos hoje como Ásia Menor e Europa. Era um povo que se multiplicaria e se mudaria para novos territórios. E é isso que Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês se alarguem, que vocês se espalhem pela terra. Mas, queridos, ainda que os descendentes de Jafé não tenham sido chamados como bendito seja o Senhor de Jafé, havia também uma bênção para esse povo. Havia uma bênção reservada para os gentios. Havia uma bênção reservada para a descendência de Jafé, aqueles que foram para longe da família da aliança com o passar do tempo, aqueles que se descolaram de Israel, que foram para longe das tendas de Sem. Por isso o Senhor disse a Noé: habite ele nas tendas de Sem, percebe? Que os gentios habitem nas tendas de Sem. Isso é uma profecia. Perceba, queridos, quem é Sem? Um homem que serve ao Deus do pacto. Onde Sem habita? Aonde Deus está? Porque Deus habita no meio do seu povo, não é verdade? É assim que a Escritura nos mostra. Deus habita no meio do seu povo. E quando a gente fala habita, não entenda que Deus não está presente em todos os lugares. Ele está. Deus está em todos os lugares. Mas onde seu povo está reunido, o Senhor habita no que diz respeito a Ele se fazer presente de uma maneira especial, de uma maneira abençoadora. É isso que está acontecendo aqui nesse momento. Quando nós nos juntamos como povo de Deus, num domingo, no dia do Senhor, Deus está aqui presente, mas de uma maneira especial, diferente daquela maneira como Ele está na sua casa. Deus está lá sim, Ele te abençoa sim, Ele cuida da sua família sim, mas quando a gente se junta como povo, é uma maneira especial, percebe? Que Deus habita no meio do seu povo. E veja, o que é dito sobre a descendência de Jafé: habite ele nas tendas de Sem. Queridos, isso é uma profecia redentiva. Por quê? Porque o povo de Deus, os semitas, os israelitas e nós hoje, somos chamados para ser luz para os gentios. E Isaías nos mostra isso no capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. É assim que são os judeus, é assim que são os descendentes de Sem, os israelitas. Eles deveriam iluminar as nações gentias com a luz de Cristo, porque apenas os semitas tinham a palavra escrita de Deus, queridos. Apenas os semitas ofereciam o sacrifício da maneira correta e tinham fé verdadeira da maneira correta, queridos. Apenas eles, diante de todo mundo, esperavam Cristo vir, aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente. Tendo a lei do Senhor, os judeus deveriam então viver como modelo para os gentios. Afinal, a Bíblia nos mostra de maneira muito clara que a salvação vem de quem? Vem dos judeus. A salvação vem dos semitas, queridos. Jesus diz isso: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de quem? Vem dos judeus, vem da descendência de Sem. Jesus então era o descendente de Sem, e quando ele veio, ele trouxe luz aos gentios. Lucas 2:32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Portanto, quando é que essa profecia se cumpre, queridos? Quando é que ela se cumpre?
quando Cristo vem a essa terra, ela se cumpre na sua plenitude, porque antes os gentios poderiam chegar ao povo de Israel e se tornarem israelitas prosélitos. Mas quando Cristo vem, agora o evangelho é pregado por toda a terra. Jesus é aquele que vira e que vai dizer: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda criatura. E o que é que acontece agora com os jafitas? O que é que acontece agora com os gentios? Efésios 3:6 nos mostra, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Sabe o que acontece com os gentios? Eles são enxertados no corpo de Cristo. Eles não faziam parte, mas agora quando Cristo vem, eles são enxertados no corpo de Cristo. E é por isso que nós hoje estamos aqui, irmãos. É por isso. Nós somos jafitas. Nós somos gentios. Percebe? Nós não somos judeus. Mas o Senhor, por meio do seu Filho, Ele nos enxertou nele mesmo. É porque o Senhor trouxe a gente, que a gente hoje pode servir a Deus. E onde é que nós encontramos a Deus? Nós encontramos a Deus na igreja, não é? Nós encontramos a Deus no povo dele. Nós encontramos a Deus habitando nas tendas de Sem. Veja, não é visitando a tenda de Sem. Percebe? Essa não foi a profecia. A profecia é habitando nas tendas de Sem. É por isso que, veja, a igreja não salva, mas não há salvação fora da igreja. Não ache que você faz parte da igreja e por isso você é salvo. Ela não vai te salvar. Mas não tem como um salvo não fazer parte da igreja. Porque é na igreja que nós encontramos com o nosso Senhor. E é nessa igreja, queridos, que nós encontramos a descendência de Sem, mas que nós encontramos também até mesmo descendentes de Canaã, e que nós encontramos também descendentes de Jafé. E nós vemos isso claramente. O Al-Rizvi vai apontar essa realidade dizendo que descendentes dos 3 filhos de Noé se encontram representados na igreja primitiva. O tesoureiro etíope, descendente de Cã, Atos 8:27. Paulo, descendente de Sem, judeu de sangue. E Cornélio e sua família, descendente de Jafé, gentio, Atos 10. Você percebe isso? Sabe o que é a igreja? A igreja é uma absurda manifestação da graça salvífica de Deus. É isso, queridos, que nós somos. Uma manifestação absurda da graça salvífica de Deus. Porque, mesmo havendo pecado, Sem, Cã e Jafé, e todos eles tinham pecado, mesmo assim o Senhor, com graça, abençoou o ser humano enviando o seu Filho para salvar um povo que transcende, que extrapola qualquer tipo de descendência sanguínea. Porque na igreja de Cristo apenas um único sangue que conta. E esse sangue não é o sangue da família A, não é o sangue da família B. O único sangue que conta na igreja de Cristo é o sangue do próprio Cristo. É esse que nos faz filhos de Deus. É esse que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida e porque ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele. O texto é concluído falando que Noé viveu 950 anos e morreu. Ele mostra para mim e para você, mais uma vez, a realidade de que todos os homens morrem. Hoje, então, eu queria caminhar para finalizar o sermão te lembrando disso. Todos os homens morrem, por mais tempo que eles vivam. Todos. Nós temos um homem que viveu quase 1 milênio aqui, e ele morreu. Você sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Você vai morrer. Mas nós esquecemos disso, não é? Sejamos honestos.
Nós esquecemos disso, não esquecemos? Deixa eu provar para você. Você acordou hoje, pela manhã, na sua cama, você pensou: hoje eu posso morrer? Você pensou isso hoje? Hoje pode ser meu último dia. Hoje eu posso morrer. Você pensou isso ontem? Nessa semana, quando você acordou, qual foi a vez que você pensou: poxa vida, será que hoje é o dia da minha morte? Hoje eu posso morrer? Nós não pensamos nisso, queridos. Nós não pensamos nisso. Sabe por quê? Nós esquecemos que a morte vai chegar um dia. Nós esquecemos dessa realidade. Mas sabe o que é terrível? É que ela chega. E a gente não sabe quando. Idosos morrem. Adultos morrem. Crianças morrem. Não é verdade? Se você morrer hoje, como Noé morreu, qual vai ser a sua realidade após a morte? Se hoje a morte bater na sua porta e você vier a óbito, como você vai aparecer e comparecer diante de Deus? Como um homem que foi reconciliado com Deus por meio do seu Filho e que encontrou a Deus nas tendas de Sem, que habitava nas tendas de Sem, um homem que fazia parte da igreja de Cristo? Ou você morrerá hoje como um homem perdido em seus delitos e pecados, como um homem que faz parte da semente de Canaã, como um homem que vivia como jafitas, distante de Deus? Queridos, essa é a pergunta mais importante na nossa vida. Se você ainda vive no seu pecado, você não pode ser dito como alguém que seja bendito a Deus por conta de você. Você vai ser lançado no inferno. Se você ama o pecado e está distante de Deus, você vai ser lançado no inferno. Se arrependa dos seus pecados hoje, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para as tendas de Sem. Você fez uma visita, percebe? Você veio um dia, ou talvez você já tenha visitado várias vezes, esteja vindo, e vindo, e vindo, e já façam anos que você apenas é um visitante das tendas de Sem. Mas se essa é a sua realidade, você pode se arrepender dos seus pecados hoje, até mesmo da sua religiosidade morta, que te levou a viver visitando as tendas de Sem tanto tempo, mas se rebelando contra Deus. Você pode se arrepender hoje do seu pecado e passar a habitar nas tendas de Sem. E crendo em Cristo, passar agora a ser feito filho de Deus e habitar com o Senhor agora na igreja e para todo sempre como igreja triunfante, como Cristo voltar. Não deixe para amanhã aquilo que você não sabe que você poderá fazer amanhã. A instrução da palavra de Deus é: busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. E nós, queridos, nós que já encontramos a Deus nas tendas de Sem, nós que já cremos verdadeiramente em Cristo, o Senhor nos dá uma exortação preciosa nessa manhã. Ele lembra a mim e a você o modo como nós fomos resgatados da terra dos gentios, da terra dos cananitas. E nós fomos resgatados como? Pela pregação do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nós somos resgatados pela pregação do Evangelho. E sabe o que é que o Senhor faz conosco hoje? O Senhor nos comissiona a sermos anunciadores desse Evangelho. É isso que o Senhor nos chama. O Senhor chama a mim, isso chama a você, para irmos aos gentios, aos jafitas, para irmos aos cananitas, os homens mais réprobos,
e dizemos a eles que eles precisam se arrepender, que há um Deus de juízo e que é um Deus de graça que morreu na cruz para perdoar pecadores, como nós e como eles. Nós falamos muito disso, queridos, porque essa é a nossa missão. Mas nós, como igreja, temos andado capenga nessa missão. E eu quero fechar o sermão de hoje te levando a refletir se essa é uma realidade sobre a sua vida. 24 horas por dia, 7 dias o Senhor te deu na semana passada, que acabou ontem, à meia-noite. A quantas pessoas você pregou o Evangelho? Quantas pessoas encontraram o Senhor nas tendas de 100 nessa semana por conta de você? Quantas? Essa é a nossa missão. Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração e nos abençoe. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor.